Olá! A TV Sul 21 fala essa semana sobre segurança pública. Para isso, convidamos o coronel Luiz Antônio Brenner Guimarães, da ONG Guaí, aqui de Porto Alegre. Olá, seja bem-vindo. Olá. Bom, já que agora a segurança pública evidenciou um pouco, essa semana respingou aqui a política de segurança adotada no Rio de Janeiro, com o modelo das UPPs, vamos diferenciar, a unidade de polícia pacificadora adotada no Rio de Janeiro serve para o Rio Grande do Sul? Não, é evidentemente que para cada região tem uma característica, eu acho que é importante o seguinte, o conceito do que está se estabelecendo com a ideia de uma ocupação de um espaço territorial, que tem uma identidade comunitária pelos órgãos da polícia, no sentido de que ele se coloque nesse território e consiga fazer uma prestação de serviço, criando então as condições de uma maior tranquilidade para aquela comunidade. Há mais tempo nós íamos discutindo esse tema da intervenção da polícia, porque tradicionalmente a polícia sempre, quando houve crises na área da segurança, ou numa região, ou por um tempo, ou por um espaço territorial, a ação da polícia sempre foi de ir lá, constituir uma operação temporal, e que muitas vezes, na maioria das vezes, com muito pequeno espaço de tempo, e depois se retirar de lá, se retirar desse espaço. Os últimos anos, com o crescimento da violência, com o avanço do problema do tráfico, da droga, da comercialização, a gente tem visto que essa operação da polícia de entrar, fazer uma operação e sair, não tem dado nenhum resultado. Então, evidentemente que a partir daí se constituiu uma ideia de se chegar num espaço onde há um processo de vulnerabilidade social, há um processo de violência, a polícia ali se instalar, de forma que ela possa, por um tempo razoável, restabelecer ou estabelecer o controle daquele território, e a partir daí ele esteja agregando a essa ação dela um conjunto de outras ações que possam estar fortalecendo aquela comunidade dentro de uma ideia comunitária e coletiva. Pois é, isso na verdade o que já acontece em alguns lugares de Porto Alegre, alguns bairros e também em outros municípios, no Rio Grande do Sul. Essa ocupação de uma área em vulnerabilidade que são os territórios de paz. E é diferente da unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro, pelo menos conceitualmente na sua forma de aplicação. O que já acontece no Estado em termos de prevenção à violência, que a sua entidade também contribui nesse trabalho? Evidentemente que o que acontece no Estado, nessa questão, a partir do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, foi essa ideia de território, no sentido de que, identificando um território com grande vulnerabilidade e grande índice de violência, o Estado pudesse entrar lá com a ação policial, mas também pudesse entrar com as ações de prevenção social, e pudesse então com isso estar fortalecendo o tema, fortalecendo a comunidade e diminuindo os índices de violência. Nós hoje aqui no Rio Grande do Sul, pelo Programa Nacional Federal, nós temos 16 territórios de paz, em 13 municípios, e lá, de certa forma, ele tem uma perspectiva de estar entrando a atividade da polícia e está entrando um conjunto de projetos sociais, que tem as Mulheres da Paz, o Protejo, que envolve jovens, um projeto que nós executamos em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria Nacional de Economia Solidária, Ministério da Justiça, que é o da economia solidária na prevenção à violência, ou seja, levando para esse território a ideia da inclusão material e da inclusão social a partir de uma outra perspectiva de organização econômica, então, evidentemente que isso começa a se constituir, essa ideia. É claro que nós estamos muito ainda aquém do que foi o conceito, A prática tem mostrado que nós não temos conseguido, de certa forma, fazer essa integração entre a ação policial e os projetos sociais, Isso tem sido uma coisa que tem ainda, nós temos que caminhar muito ainda para acumular e melhorar a intervenção. Mas o senhor, pela sua prática, a ONG Guaí tem aí a sua trajetória de 10 anos já no Estado e o senhor está há 6 na entidade? 6 na entidade. Pois é, qual é exatamente essa sua crítica? Aonde que esse governo que está aí, que enfim, se pretende a expandir essa política de territórios de paz, tem que avançar para que efetivamente essa política dê certo? Eu acho que a gente parte de uma tese que nós estamos
numa crise do modelo tradicional de fazer segurança, né, que só vinculava a polícia e a repressão, e passamos por uma outra proposta, né, que é um modelo que trabalha com a ação comunitária, a prevenção social e uma ação da polícia com uma repressão qualificada. Agora, o que está faltando exatamente nesse conceito é exatamente a questão do processo de integração dessas ações no território. Ou seja, na realidade, essas ações têm que entrar junto no território, elas têm que se complementar, têm que se integrar e tem que ter uma coordenação específica para que elas possam acontecer. E, de certa forma, a gente tem visto em muitos lugares que isso não está acontecendo. Muitas vezes as ações entram de forma muito fragmentada e muito fragilizadas, né? Ou entra a polícia e não entra as ações sociais, ou entra as ações sociais e não entra a polícia. Isso, na realidade, não muda a qualidade da intervenção naquele local. Esse momento em que o Programa Estadual de Segurança Pública e Cidadania começa a escolher territórios para colocar a polícia, está estabelecendo então lá uma ocupação com um tempo maior do que normalmente vem acontecendo, para que ele possa estar se relacionando lá, estabelecendo um outro tipo de policiamento, outro tipo de relação, exatamente vai permitir então que as outras ações possam estar se complementando, né? Mas o importante é que elas estejam sempre integradas. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua contribuição aqui nessa nossa conversa sobre segurança pública, e a gente deseja aí que o governo do estado fique atento a todas as considerações feitas pelo Superintendente Coronel Brenner. Muito obrigado por ter vindo aqui na TV Sul 21. Eu agradeço a oportunidade. Coloco à disposição. Tá certo. E a gente volta a conversar sobre política e outros temas na próxima semana. Até lá!